Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 12 de janeiro, bora para a nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Hoje a economia está um pouquinho mais flat, né? A gente teve movimentações de troca de lado, tá? Mas de forma geral um pouquinho mais flat, só que as nossas commodities, né, o ouro e prata brilharam, né, galera? A gente viu aí que eles estão batendo a máxima histórica. Pessoal, seguinte, né? Mini índice. Antes eu queria dar uma olhada com vocês nos índices, né, galera? Então, índices em baixa, tá? Trabalhando em baixa. Mas na abertura do mercado americano eles devolveram, tá, galera? Então devolveram parte do movimento. Estou numa leve queda ainda, né? Mais que no 0 a 0. Setor de energia 0 a 0 também, né? Uma leve alta, mas mais 0 a 0, né? O WTI e o Brent, né? Metais, galera, ouro, né? Ouro, silver, gold, né? E o silver, a prata, máxima histórica, né, galera? Estão performando aí, né? Inclusive o nosso minério de ferro, ele tá numa queda, tá? De 0,5%, 0,70, mas mesmo assim não deixou de brilhar, né? Não deixou de as nossas ações, né? Principalmente a Vale e a Petro, né? A gente viu aqui que elas estão positivas, meio que não deixaram o nosso índice Ibovespa cair, né? Que agora está no 0 a 0 e perto da sondando, né, a máxima histórica. Sexta-feira quase que ele chegou, renovou a máxima, não conseguiu, né? Agora ele está rondando essa máxima histórica. Provavelmente nessa semana, né, se a macro tiver muito boa e se ainda tiver aqui dentro desse range, né, do 163, 163 mil, 163.500, ele pode vir aqui, né? Uns 0,5% para cima já joga a gente lá para máxima histórica, tá, galera? Então, mini índice está um pouco mais custoso, né? A máxima histórica dele, que é o nosso futuro, né, galera? A gente tem o nosso Ibovespa, que é o à vista, né? E o mini índice, que é o futuro, ou seja, o acréscimo, né? É o à vista, mais os juros, mais expectativa, né? Parece um pouco com o câmbio, tá, galera? Então, vou começar aqui para nossa análise. O mini índice, né? E vale ressaltar também o nosso juros, né, galera? Olha só como ele ficou aqui, né? Então a gente tem um polo, a gente tem um polo o zero, né? E aqui, ó, ficava positivo, negativo, flat, positivo, um pouco negativo, flat, e depois, assim, umas 11 horas, ele começou um arrefecimento, que isso aqui foi bom para a bolsa, né? Olha só, arrefecimento aqui. Então os vértices eles estão caindo mais ou menos 0,50, 0,40, 0,30, né? Negativo. Isso aqui, galera, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha só, né? Basicamente todos os vértices, né? Eles estão um pouco ponta mais curta, 0 a 0, um pouco negativo, né? Ponta média, ponta longa, negativa, né, galera? Então isso aqui é bom para nossa bolsa, né? Faz com que o nosso Ibovespa praticamente no 0 a 0, né? E o nosso futuro 0,1 de alta, né? Mas movimento um pouco mais contido, tá? Acho que ele ganhou 1.500 pontos apenas, tá? Então, abertura de mercado a gente tem um POC aqui em cima e o ajuste, tá? Um leve gap de alta, fez essa movimentação em cima do ajuste. Eu achei que ele viria aqui para o nosso POC de sexta-feira. Seria interessante setar uma venda, mas ele não fez, né? Ele não conseguiu chegar até aqui. Nosso POC de sexta-feira. E aqui, galera, também tem um número nevrálgico, né? Que seria o nosso 166 mil. Então, uma venda aqui para trazer para o nosso ajuste de novo, né, seria bem interessante. Ele não fez isso, né? Bem verdade que ele
seguiu uma tendência de baixa, tá? Olha aqui, o nosso micro S&P já estava em queda. A gente tem aqui a abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, tá? O nosso juros ele ficou, né, conforme mostrei para vocês, flat, mas depois ele teve um arrefecimento. Isso aqui proporcionou que a nossa bolsa ela se recuperasse um pouco, tá? Mas de forma geral, olha só como na abertura do mercado à vista, né? Eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só como é que estavam, abertura do mercado à vista, olha só, né? Basicamente Petro flat, a Vale em alta, né, com os minerais ali, os minérios, né, os minérios em alta, e de resto tudo negativo, né? Então isso aqui fez com que primeiro Petro e Vale que meio que não deixaram o nosso mini índice e o nosso Ibovespa cair mais, né? Se ela tivesse negativo, o Ibovespa ele teria caído mais, mas elas seguraram, né? Meio que seguraram. Mas os nossos demais índices, né? As outras ações, a não ser a VEG também, que a VEG ela tá numa alta. Os nossos ETFs negativo, né, galera? Então isso aqui fez uma movimentação bem interessante, que nós temos aqui uma liquidez, né, a primeira liquidez da manhã, inclusive ele não está conseguindo passar dela, da primeira 1 hora, e nessa movimentação, pessoal, né, a gente tem uma liquidez aqui interessante, só que nós temos aqui a nossa rejeição, né, a rejeição e o preço de aceitação da primeira hora, tá? Ele desce, né? Quem não conseguiu ficar vendido, a gente teria uma venda aqui, né? Para vir trazer para essa liquidez que ele trouxe aqui para baixo, né? O primeiro alvo seria essa liquidez, né? E conforme eu falo para vocês, chegou no alvo parcial e traz para o zero, né? Se tirar ou não, fica a critério do trader entrar de novo, né? Mas o nosso possível stop estaria depois do nosso ajuste, acima do ajuste, né? Então ele fez essa movimentação, inclusive renovou a mínima, né? Andou mais um pouco, chegou em 0,5% e aqui um alvo mais interessante, né? Para quem vendeu aqui, conseguiu trazer para essa liquidez, né? O alvo seria 164.500 aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, 164.500, né? Perto do nosso 0,5%, tá, galera? Então um alvo bem interessante. Depois, abertura do mercado americano, né? E olha só, né? Os DIs caindo, olha só o que aconteceu, né? As bolsas elas deixando de ficar em queda, né? Ali no mundo, a gente viu aqui o micro S&P, olha só, a movimentação dele começou, né? A subir mais um pouco, e isso aqui deu, né? Deu um novo gás para o nosso índice, né? Deixa eu mostrar aqui o nosso EWZ, né? Então, EWZ está em 0%, né? Teve um gap de baixa, mas fez uma movimentação de alta, tinha uma liquidez aqui, ele trouxe mais aqui para cima e está no 0 a 0, né? E o BR Titan está 1,16 de alta, 0 a 0 também, né, galera? Como a gente pode ver aqui, sem gap de alta, né? Uma movimentação mais forte, mas fez topos e fundos ascendente, mas saiu do negativo, né? Ele estava um pouquinho mais negativo e ficou um pouco mais positivo. E o EWZ ele está trazendo, né, essa liquidez um pouco mais acima. Ele estava num gap de baixa e meio que está no 0 a 0, né? Tá tudo no 0 a 0. Então, galera, basicamente é isso, né? Nosso mini índice ficou um pouquinho mais flat, olha só, cotação um pouco mais mastigada, nada a se fazer, tá? Eu acho que ainda cabe aqui, né, uma venda ou aqui em cima se ele vier, mas tem que ser na modalidade scalp, tá? E uma compra aqui, tá, galera? Nossa liquidez ainda tá baixa, tá? Nossa liquidez ainda tá baixa. Deixa eu até mostrar aqui, né? Que o nosso juros, olha só, né? Então, pelo menos por 1 minuto, por 2 minutos, né? Que eu uso 2 minutos, a gente não teve nem 500 milhões, né? Então, não tá interessante, né? Liquidez ainda tá baixa.
Mini índice, se eu for mostrar inclusive aqui no dólar, olha só, o nosso POC está em 48 mil, né? Aqui no 400, então ainda está uma liquidez bem reduzida, tá? Tá bem reduzida, era para estar uns 90 mil. Aqui, isso aqui é o nosso Dow Pro, tá? Que é o Dow FUT mais o WDO, que é o cheio mais o mini, é o nosso sintético, tá, galera? Eu tenho aqui, né, conforme eu mostro para vocês, eu tenho o nosso dólar, o Dow Pro, né, o cheio e o mini aqui, tá? Que eu uso para me guiar, né? Para me guiar um pouco, ficar uma possível entrada mais refinada, né? Segundo aqui o nosso fluxo, que eu não uso tanto as outras ferramentas, mas essas ferramentas eu acho mais interessantes para fazer uma entrada um pouco mais refinada aqui, né, galera? Dólar. Então, basicamente é isso aqui para o nosso mini índice, tá, pessoal? O nosso dólar, galera, a gente teve um movimento bem interessante, tá? E esse aqui eu não consigo explicar de fato para vocês o que aconteceu. Eu sei que foi um movimento mais arbitrado com os nossos pares mais fortes, tá, galera? Mas de fato, o nosso dólar ele abriu num leve gap de baixa, né, de uns 12 pontos. Ele já abriu aqui perto da parâmetro de abertura sugerido, né? A gente tem aqui a nossa taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio aqui, né, que é sugerido pela B3, mais aqui máxima da CME, mínima da CME. Daqui nós já podemos ver, né, galera, quem conseguiu comprar na mínima e soltar aqui na máxima, né, fez uma operação interessante. O fato é que ele tinha uma liquidez aqui embaixo, né? Trouxe mais aqui para cima, né? Ele tracionou essa liquidez aqui que estava mais ou menos, deixou no 383, 384, tracionou essa liquidez aqui por 400, né, galera? E agora a liquidez maior está aqui no 400. Então, quem fez essa movimentação, mas foi muito urgente, né? Esse movimento aqui. E não, e quem levou um stop, porque ele subiu numa, né, galera? Então, e aqui tá o nosso 400, né? Cadê o 400? Tá aqui, ó, 400. Quem levou um stop e vendeu aqui, tá? Tudo bem, mas depois ele fez uma movimentação mais clara, né? E fez um movimento até que interessante, né? Ele conseguiu aqui vir até o nosso 411,5 e voltou mais ou menos uns 15 pontos, né, galera? Mas voltando aqui, né? Então quem fez essa movimentação, né? Que é da mínima da CME para máxima da CME, né? Correto, tá, galera? E aqui também a gente tem que dar uma olhada nos outros pares, né, galera? Então, deixa eu ver primeiro aqui nas nossas cotações. Opa, cotação aqui. Os nossos pares eles estavam perdendo, mas depois viraram, tá, galera? E agora ele está um pouquinho positivo, ou seja, o real ele tá meio que perdendo para as outras moedas, tá? Mas ele tava ganhando, tá, galera? Não tava não tava tão forte, né? Tava um pouco flat, mas ele tava ganhando, né? Então, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Ele tava um pouco negativo nesse par aqui, que é a nossa Libra. Então, do negativo veio para o positivo, tá? O nosso euro também, olha só, né? Então, aqui do um pouco negativo veio para o positivo, né? Fez essa movimentação. Também, né? O nosso iene chinês, mesma coisa, olha só, tava negativo, 9,15 e depois, quando foi umas 10 horas, ficou realmente positivo, mas depois devolveu parte do movimento. Tá 0,6, né? 0,6, 0,06 de queda. Então, 0,06 de queda, né? Não 0,6 de queda. Então, olha só, a movimentação mais arbitrada, né?
E na nossa Libra também, né? Uma movimentação aqui, olha só. 9,5, olha só como ele fez uma movimentação mais arbitrada, né, galera? Então, essas movimentações nós precisamos estar olhando, tá? A gente precisa olhar os outros pares, se eles fazem a mesma movimentação, né? Porque eles estão correlacionados e arbitrados. Fato é que, assim, eu não consigo explicar para vocês o que foi essa movimentação, tá? Foi uma movimentação de nos 22 pontos, né? Em 2 minutos, basicamente. Que é interessante, né? É bem interessante. Tá. Então, continuando, ele fez aqui o nosso primeiro preço futuro, né? Então, ele trouxe uma liquidez um pouco mais para cima. Quando ele trouxe o preço futuro, o que seria interessante, né? Ele faz a movimentação parecida com o mini índice, né? A gente tem uma liquidez, ele entrega um movimento, volta aqui, né? Então a gente tem um preço de aceitação até então. A rejeição, nossa rejeição, ele ganha novas cotações, né? Volta, toca por cima, o mini índice foi por baixo, né? Então a gente tem a liquidez aqui, deixa eu mostrar. Volta lá no mini índice, né? Mesma coisa, é basicamente o contrário, né? Então a gente tem a liquidez aqui, a rejeição, ele toca por baixo, que é o nosso trade de livro, né? Então aqui dá uma olhada no fluxo, né? Ou se tem algum gatilho de venda para vir renovar a mínima. O dólar é o contrário, né? O dólar é a compra, né? Então mesma coisa, né, galera? Liquidez principal aqui a gente tem a rejeição, né, e a outra rejeição. Ele busca cotações, né, volta, a compra está aqui para justamente desafiar a máxima. O mini índice foi desafiar a mínima, né, só que ele voltou mais, né, ele veio adentrando um pouco mais, né, e o dólar compra, né, então que eu falo aqui para vocês. Obviamente olhando a nossa macro, né, galera? Olhando a nossa macro. Mas essa movimentação do trade location e o price action é o que nos dá resultado. É o jeito certo de olhar a cotação, né? É o jeito certo de olhar a movimentação do preço. E não é candle, é LTA, né? A nossa LTB, linha de baixa, né? Essa canal, Fibonacci aqui, não, né? A gente tem muito ruídos no intradiário. Isso aqui a gente tem que olhar pela ótica do trade, location, price action e um pouco de fluxo, né, galera? Mas o que manda é a macro, né? A macro ela dita o ritmo do mercado. Então, deixa eu voltar aqui, né, a nossa análise. Então a gente tem aqui o primeiro preço futuro, primeiro spot do dia, segundo preço futuro, né, segundo spot do dia e o nossa taxa à vista, né, terceira Petax futura, terceiro spot do visto, terceiro spot, né, e a terceira aqui Petax, né, que ela está um pouquinho mais abaixo. E aqui o nosso preço futuro final e a Petax final, que é o nosso D0. Deixa eu mostrar aqui para nós. Obviamente a gente não teve uma grande movimentação de uma Petax para outra, né? No máximo foi de 5 pontos. Nós erramos nosso estudo sugerido que ocorre meio-dia, que é esta Petax, para esta Petax final, né? Foi meio ponto, né? Então, e o casado tá de 26,80, praticamente 23 pontos, que é a distância dessa Petax para esta Petax, né? Do preço futuro, preço à vista. É verdade dizer que o dólar ele meio que conseguiu fechar, né? Ele conseguiu fechar, assim, em partes a nossa simetria, porque nós temos a nossa média, né? Nós temos aqui a nossa média do dia, média contratual. O preço futuro ficou perto da nossa média contratual, né? Só que ele pode fechar de forma ainda mais bonita, né? Vindo buscar a nossa
Petax final, que é o D0, tá? Que vai ser bom para os bancos se ele vier buscar. Como ele não trouxe ainda, né? Mas ele pode trazer, né? Então eu acho que o ajuste vai ficar, se não, né? Dentro desse range. Mas conforme eu falo para vocês, aqui se a cotação vier subindo, né? A gente já tem um scalp de venda e aqui um scalp de compra, sendo que a compra ela tá melhor, tá? A compra ela tá um pouco melhor, porque a gente tá o movimento do dia tá um pouquinho mais confuso, tá, galera? Isso aqui eu tenho que afirmar para vocês, porque a gente viu que abaixo do preço futuro, né, a gente tá vendedor, né? Então a gente tem as Petax futura, a movimentação ela tá um pouquinho mais vendedora, né? Abaixo da tá trabalhando em si, abaixo da Petax futura, mas acima do preço à vista, né, galera? Então, e aqui nós temos a linha zero, né, galera? A linha zero. E o dólar ele pode ficar positivo, negativo, né? Isso aqui o nosso juros ele pode estar ditando e também a nossa taxa, né? A outra taxa externa que é o DXY. O DXY ele tá numa queda, tá, galera? O DXY ele tá numa queda. A gente viu que a abertura do mercado ontem à noite, né? Ele já fez uma movimentação, inclusive pouco mais forte, né? Pouco mais forte. A gente tem uma abertura, né? No domingo às 8 horas, tá? E ele já ficou negativo, né, galera? Já ficou negativo e está trabalhando aqui de forma negativa de 0,33, né? Isso aqui já é uma queda meio que consolidada, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu desejo a vocês excelentes trades, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Se tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!